Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui o João Ferreira Lima, presidente da ADEFAL. Muito obrigado, João, por ter aceitado o nosso convite. A gente tem visto o trabalho no sentido de a proposta de pensar em crescer mais a ADEFAL. Como você pretende fazer isso? Boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento, a todos que compareceram no último dia 9 de janeiro, na sede da ADEFAL, para participar de um pleito eleitoral do qual fui vitorioso nesta eleição. E estamos aí com um projeto de continuidade, principalmente porque nós temos alguns projetos que têm que dar continuidade, que é uma coisa que vem acontecendo já há anos, e dentro desses projetos queremos aprimorar com mais atendimento e aumentando o número de pacientes e de usuários que são atendidos na ADEFAL. Então a gente tem esse projeto e temos, inicialmente iremos fazer uma reforma administrativa, estrutural, na verdade, iniciando com uma reforma estatutária, que foi um dos pontos que foi discutido muito em 2017, e onde o Estatuto da ADEFAL se faz necessário passar por uma reformulação. Nós temos trabalhado neste sentido e dentro de breve será convocado já uma assembleia para que isso a gente já possa dar encaminhamento na reforma estatutária, será o primeiro passo nessa nova gestão. O que o Estatuto precisa ser mudado? Várias coisas, porque nós temos legislações recentes que precisam ser inseridas no nosso estatuto para serem cumpridas, uma vez que o nosso estatuto, a última reformulação que ele teve foi em 2010. Então, de lá para cá, teve algumas coisas que se faz necessário mudar dentro da legislação atual. Presidente, me dá um exemplo? Por exemplo, a questão da modificação da diretoria. Porque os estatutos antigos, ele tinha uma diretoria muito ampla. Por exemplo, tinha diretor de patrimônio, diretor de comunicação, diretor de eventos. E na nova legislação, ele passa a ter apenas uma direção executiva, composta de 6 membros, e o Conselho Fiscal. Então, esta será a primeira mudança que nós vamos inserir dentro do nosso estatuto. As legislações recentes têm sido benéficas? Com certeza, elas são benéficas, vêm trazer benefícios nessa reestruturação, até facilitando o andamento da instituição. Como é que está hoje, como o senhor como presidente avalia a atual legislação nacional sobre esse atendimento a pessoas com deficiência e o cenário como um todo político para melhorias e uma atenção ideal para as pessoas com deficiência? Pois bem, a nível nacional a gente tem a política nacional da pessoa com deficiência, onde em 2015 tivemos o privilégio de ter em mãos a nova legislação que diz respeito às pessoas com deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que foi aprovada em 2015, e nesta lei ela traz um bojo muito grande de direitos. Já existiam esses direitos, porém ainda não tinham sido regulamentados em outra lei, que agora veio a Lei da Inclusão. Então, para isso, facilita melhor o nosso engajamento de cobrar, diante das autoridades competentes, o cumprimento dessa legislação, uma vez que ela veio trazer, tanto aprimorou os direitos que nós já tínhamos antes, como veio trazer também até penalidades pelo descumprimento da legislação. Então, vai facilitar mais a gente ter essa luta, em defesa da pessoa com deficiência, fazendo com que isso se cumpra. Isso a gente depende muito da questão do poder público, a questão política se faz necessário estar junto, porque a gente depende muito desse cumprimento desta lei, mas a instituição, como um movimento, como uma entidade filantrópica que está em defesa da pessoa com deficiência, ela está atuando e está vigilante a essa legislação, principalmente do que diz respeito à acessibilidade, nos passeios públicos, no acesso aos prédios públicos,
escolas, postos de saúde, hospitais, reserva de vagas no mercado de trabalho, que é uma coisa importante, e bem como a acessibilidade nos transportes, que é uma coisa que a gente vem sofrendo ao longo de todos esses anos, buscando a melhoria neste sentido. Muito bem. A gente vê que a necessidade do poder público, o senhor considera que hoje já teve avanços? Em que estágio você acredita que está hoje essa atuação do poder público? Nós tivemos muitos avanços nos últimos anos, né? Eu acho que se eu disser aqui que nós não tivemos avanços, eu estou mentindo. Tivemos avanços, porém, avanços que nós conseguimos, mas diante dos avanços vão surgindo novas necessidades, né? Uma vez que a gente consegue algo, dentro disso aí já vai aparecendo novas necessidades que tem que se cumprir. Sim. O poder público, ultimamente ele está mais próximo deste movimento para se cumprir a legislação, porém ainda falta um pouco, né? Mesmo com a proximidade, a gente ainda sente que há uma grande necessidade de uma aproximação maior, de enxergar nossas necessidades para se cumprir as determinações que diz a lei. Eu percebo que 598 pessoas exerceram o seu direito ao voto na eleição, das quais foram 403 votos. É uma votação expressiva. Foi, nós tivemos essa votação expressiva, né, de 403 votos regularmente, né, porque foram abertas 3 urnas, porém tinha uma outra urna que foi de eleitores que estavam com a sua carteirinha, mas deixaram de vir fazer o cadastro, não constava na relação nominal da eleição, porém eles votaram numa urna à parte. E quando foi aberta, tivemos mais uma surpresa, que nesta urna, nós chamamos ela de apartada, tivemos mais uma vitória que contabilizou 432 votos a favor da nossa chapa, né? Então, para nós, foi muito gratificante. A gente viu que os associados, eles estão junto conosco, né? E cresce mais o meu compromisso e o compromisso de toda a diretoria para que a gente possa atender os anseios desses associados, que foi para isso que eles nos elegeram. Para a sociedade alagoana que nos assiste, como a gente pode dizer qual o papel da ADEFAL que você representa? O papel da ADEFAL principal é a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Dentro deste papel de defesa de direitos, nós temos os serviços que nós oferecemos. Defendemos o direito e oferecemos o serviço, principalmente o serviço da reabilitação, onde nós temos um centro de reabilitação que hoje a gente atende 1.500 pessoas dentro da ADEFAL, e estamos lutando para que esse centro de reabilitação ele esteja uma nova modalidade de credenciamento junto ao Ministério da Saúde. Assim sendo, a gente vai poder aumentar o número de atendimento na ADEFAL. Eu acredito que a população em geral talvez não conheça com um pouco mais de propriedade o que significa as siglas, o que no caso é o CER, não é isso? CER, é um centro de excelência. Centro de referência de reabilitação. De reabilitação. Isso. O quanto... Centro especializado, né? Explica pra gente o quanto é importante, por que tem esse número de 1, 2, 3, 4, como isso daí? Ah, tá. Os centros especializados de reabilitação, eles são qualificados, né? CE1, que é o centro que atende apenas uma área da deficiência, né? Por exemplo, se a ADEFAL atendesse apenas o deficiente físico, ele seria CER1. Porém, nós somos CER3, porque atendemos a deficiência física, a deficiência auditiva e a deficiência intelectual. Quando ele passa a ser CER4, aí ele passa a atender também as deficiências visuais dentro da reabilitação visual. Por que é importante para a ADEFAL ter um CER4? É importante porque dentro dos nossos usuários, a gente tem pessoas que têm deficiências múltiplas. Por exemplo, ele tem a deficiência física, tem a deficiência visual. Então, aí ele é atendido dentro da deficiência física, mas fica
sendo encaminhado para outro centro de reabilitação em outro local para ser atendido à reabilitação visual. Então, tendo os serviços no mesmo local, então facilitará a vida do paciente que tem essas deficiências lá, além de outras pessoas que não têm deficiência física, nem intelectual, nem auditiva, mas têm só a visual, que também serão atendidos lá na ADEFAL. O que a ADEFAL precisa fazer para receber, eu acho que ainda não recebeu, né? Isso, o Centro 4. Não, ainda não recebemos, né? Desde o ano passado que nós já providenciamos toda a documentação, né? A proposta do projeto já foi encaminhada para o Ministério da Saúde, estamos aguardando, já foi analisado, inclusive, estamos aguardando agora a liberação desse credenciamento para que o município de Maceió, ele finalize o credenciamento, repassando os recursos necessários para a gente trabalhar dentro como C4. Nesse trabalho, a ADEFAL faz atendimentos, eu sei que são 1.500 pessoas atendidas, isso. Mas a ADEFAL chega a saber quantos atendimentos ela faz por ano? Por mês? Por semana? Olha, hoje nós temos um número de prontuários na ADEFAL, mais de 60 mil pessoas estão cadastradas lá que recebem atendimento. Certo. Isso não quer dizer que todas vão regularmente, claro. Mas sempre durante o ano essas pessoas passam pela ADEFAL em procura de algum atendimento. 60 mil pessoas. Acima de 60 mil. Isso daí mostra como a sociedade organizada é fundamental para uma melhoria de vida, não é isso? Com certeza. As entidades filantrópicas que hoje estão inseridas em algum serviço público é de grande importância, porque hoje Alagoas, por exemplo, não teria a capacidade a nível de governo de atender uma demanda dessa de pessoas com deficiência. Isso é na ADEFAL, considerando que tem outras instituições que são credenciadas, que têm o mesmo atendimento que a ADEFAL tem. Então, a gente enxerga que no estado, nem o município de Maceió, hoje teria condições de atender se não fosse a parceria das instituições filantrópicas. Então, é de grande importância esse serviço, essa parceria, esses credenciamentos, para que essa população não deixe de ser, nem de receber os atendimentos necessários. Percebo que vocês passam um trabalho também, desejam fazer um trabalho de recadastro. Como vocês pretendem? Nós estamos trabalhando já na reestruturação do recadastramento de associados, né? Porque existem duas questões que são diferentes. Existe o cadastro da pessoa que recebe o serviço lá, que é isso que eu falei que nós temos hoje, acima de 60 mil. Porém, essas pessoas não são obrigadas a se associar na ADEFAL, né? Ser sócia, ter o direito de associado e exercer o direito de voto. Mas nós temos mais de 2.000 pessoas que são sócias, porém não estão totalmente recadastradas. Então, nossa gestão, ainda este ano, né, estaremos realizando um recadastramento com os dados precisos, inclusive nós vamos mudar a carteira de associado, que hoje é em papel impresso, né, vamos mudar para o tipo cartão magnético, para que a gente possa ter um cadastramento organizado e mais preciso para um momento de eleição, de algum trabalho que depende do voto do associado, a fim de que todos estejam regulados. Ajuda também na organização, banco de dados? Ajuda sim, com um cadastro desse a gente vai poder ter uma organização bem maior, onde a gente vai ter um banco de dados, né, para se mandar, por exemplo, um cartão de aniversário para o associado, que hoje a ADEFAL não tem. Então essa é a nossa pretensão, chegar à data do aniversário, a gente poder passar uma mensagem para ele, porque a gente vai estar ali com o contato, né, atualizado do associado. Então vai facilitar para outras coisas também, por exemplo, para suas mensalidades, que cada sócio paga uma mensalidade que é instituída pela Assembleia. Então, isso vai facilitar também para que a gente tenha um maior controle. A gente está indo para um primeiro intervalo. Eu estou aqui com o presidente da ADEFAL, João Ferreira Lima. A gente está falando aqui sobre o trabalho que está sendo realizado e os projetos. A gente volta já para falar mais sobre isso. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar.
Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o João Ferreira Lima, presidente da ADEFAL. A gente falava de projetos, eu acho que a ADEFAL também se destaca pela questão do esporte. Como é que está a questão do esporte? Bom, a questão do esporte é uma das atividades que a ADEFAL desenvolve desde o seu surgimento, na verdade, e hoje a gente tem se destacado bastante, né, principalmente nas modalidades de natação e atletismo. Nós temos um destaque muito bom, e que no último mês de novembro de 2017 nós tivemos uma participação do Campeonato Mundial do México, onde tivemos um atleta participando da ADEFAL e que foi campeão mundial de natação. Então, para a gente é muito gratificante e que traz um resultado para o Brasil e para Alagoas e para a ADEFAL, resultados que a gente se surpreende, né? Mas, assim, o nosso trabalho é esse, é trabalhar e ter no final esse resultado que mostra para a sociedade alagoana a importância das atividades da ADEFAL. Quando a gente vê isso, envolve também a questão da nota fiscal, de que maneira? Bom, no esporte, nós temos as modalidades esportivas para as pessoas com deficiência, como outras também, tem um custo muito alto, né? Nós estamos agora reativando o basquete, iniciamos em 2017, que estava desativado, então nós reativamos a questão do basquete em cadeira de rodas e nós estamos com as cadeiras assim um pouco destioradas, né? Passou muito tempo e já são muito usadas e nós estamos com a campanha para se comprar cadeiras novas, são cadeiras caras que custam R$ 5.900 cada cadeira para basquete e nós entramos no projeto da Nota Fiscal Cidadão, que é um projeto muito bom do governo do estado e nós já fomos agraciados com R$ 5.000 agora no último dezembro, e esse projeto é todo destinado para a compra de cadeira de roda para o basquete. E aí a gente vai conseguir, com certeza, né? E eu convido toda a sociedade, quem quiser credenciar seu CPF lá no programa da Nota Fiscal Cidadão e tomar e apadrinhar a ADEFAL para que a gente possa angariar esse fundo para o esporte da ADEFAL, das pessoas com deficiência. Qual a diferença que faz o esporte na vida deles? É muito importante. A gente tem atletas hoje, né, que têm se destacado e que viviam uma vida, né, totalmente fora do normal, né? E a gente tem trabalhado isso e o esporte é uma atividade que transforma essas pessoas, né? Por isso que nós temos investido e temos lutado muito, porque o esporte realmente transforma e tira as pessoas de uma vida que viviam muito ruim hoje. Nós temos pessoas, atletas que já viveram em vida de drogas, de vícios e hoje estão sendo resgatadas, né? E para a gente é muito gratificante. O esporte não só é a atividade do esporte, o atleta quando entra lá, ele tem o atendimento por um assistente social, temos uma psicóloga que fica à disposição desta equipe, né, porque a gente tem vários momentos quando o atleta chega que se faz necessário o atendimento desses profissionais, além do acompanhamento médico que eles têm regularmente, né, para estar acompanhando a saúde do atleta. Então, não é um trabalho só de competição nem de atividades físicas, também o acompanhamento multiprofissional para que esse atleta realmente tenha o seu resgate e se modifique a sua vida, né, para o esporte. Você falou alguns dos profissionais, mas cita mais alguns. Nutricionista? Temos o nutricionista, tem o fisioterapeuta que também acompanha e o educador físico. E o educador físico. Todos eles fazem parte da equipe do esporte. Muito bem. Como é que está a inclusão no mercado de trabalho? A inclusão do mercado de trabalho é uma outra atividade de peso da ADEFAL, né, que a gente tem trabalhado durante todos esses anos, desde o início dos anos 90, quando surgiu a lei de cota, e nós já conseguimos colocar muita gente no mercado de trabalho, né? Hoje nós temos algumas barreiras que dificulta a gente inserir essas pessoas,
que uma delas é o benefício de prestação continuada, que é um benefício do governo federal, e que essas pessoas, muita gente tem, e às vezes essas pessoas ficam com medo de ir para o mercado do trabalho e perder o benefício, né? Até alguns anos atrás isso era possível, mas hoje o próprio governo federal, ele modificou isso aí, e a pessoa que tem esse benefício, ele pode também exercer funções no mercado de trabalho por 2 anos, recebendo seu salário e recebendo o benefício. Após 2 anos isso aí será avaliado, aí se der para ele ficar, ele vai ficar, e se não, ele continua apenas com benefício. Isso tem trazido resultados. E nós temos um setor que cuida disso, né, de inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e que outra dificuldade que nós temos é a capacitação profissional, a mão de obra qualificada, na verdade, mas nós, nessa gestão, é uma das nossas propostas, onde nós vamos buscar parcerias, né, com cursos, né, em setores públicos, como o Senai, o Senac e outros, para que a gente possa capacitar um número de pessoas com deficiência, o máximo que a gente puder, para que a gente possa empregar, porque hoje a fiscalização do Ministério do Trabalho tem batido muito em cima disso, inclusive tem até multado empresas devido à falta de pessoas com deficiência para trabalhar. Então nós já sentamos no mês de dezembro com o setor do Ministério do Trabalho, onde nós vamos fazer uma parceria para qualificar essas pessoas e encaminhá-las para o mercado de trabalho. Então está sendo um trabalho muito benéfico e que nós vamos trazer muitos resultados para as pessoas. Quando a gente fala de mercado de trabalho, você citou numa palavra que é geral, de certa maneira, mas eu queria que você detalhasse no cenário de vocês, que é a capacitação. Eu já pude ter a oportunidade de entrevistar aqui presidente de Abrazel, Sebrae, e todos chegam na mesma conclusão: falta capacitação, falta qualificação no mercado. Eu percebo pela fala que colocasse agora que não é, isso também segue a regra com pessoas com deficiência. Como? Por que você acredita que essa qualificação ainda não chegou? E como conscientizar para que essa qualificação seja ideal para chegar ao mercado de trabalho? É importante, ainda não chegou, né? Tem eu acredito o seguinte, tem 2 razões para isso, né? Às vezes as próprias pessoas com deficiência ou outras pessoas não procuram, né? Muitas vezes elas querem o emprego, mas esquecem que elas têm que se qualificar, de investir na sua vida profissional, que é importante, né? Então, é uma das coisas que nós estamos conscientizando as pessoas com deficiência para que ou elas invistam, né? Ou a própria ADEFAL, tem que procurar algum meio que ela possa se qualificar, né? Essa é grande importante isso aí, que eu acredito que seja por aí, né? Elas esquecem que tem que ter, né? Que procurar. A gente tem várias escolas hoje profissionalizantes no estado de Alagoas, né? Como o próprio Senac hoje, que oferece vários cursos nas áreas administrativas, de atendimento, de recepção, telefonista. Então, são essas áreas mais que são procuradas para que a gente caminhe, mas assim, as pessoas ainda se negam aí. Então, nós vamos trabalhar muito nesse incentivo, incentivando essas pessoas para que procurem e se qualifiquem, porque o mercado hoje ele é competitivo, a gente sabe, todo mundo sabe, e só recebe pessoas que têm mão de obra qualificada. Então, a importância da qualificação é totalmente, não pode ficar fora. Você falou no primeiro bloco que é preciso dar continuidade a algumas ações. Que ações você julga que sejam mais importantes dar continuidade? Primeiro, as ações que a gente tem que dar continuidade é o atendimento da reabilitação, né? Que é uma coisa que a gente não pode modificar hoje pela necessidade que se tem, pela quantidade de pessoas que têm a necessidade de se reabilitar. Então, é uma das atividades que a gente não pode mudar, que ela tem que continuar isso aí. E um outro projeto que a gente
está dando continuidade nessa gestão são as adequações de instalações físicas dentro do prédio da ADEFAL, né? A gente tem um prédio na ADEFAL muito antigo, né? Foi construído numa época que não existiam as exigências das leis de acessibilidade e sofremos com isso. E hoje, desde o ano passado, que nós iniciamos as adequações dentro da ADEFAL e estamos dando continuidade a isso aí para que venha melhorar o atendimento e a qualidade de vida dessas pessoas que por ali passam. Outro assunto é que você falou que eu percebi, pesquisando um pouco, que você quer reativar as reuniões mensais. Elas pararam? Sim, as reuniões nós tivemos em 2017, no período eleitoral, que passou um período que a gente não se reuniu. A gente tivemos muitas novidades nesta eleição, né? Foi um ano muito mexido na vida da gente, então as reuniões de sócio pararam, até por uma questão o outro lado não vê em nós que nós estaríamos reunindo os associados para ser beneficiados. Então isso aí foi suspenso. Mas este ano já estamos aí junto com as nossas assistentes sociais para que isso volte, né, a funcionar. Até porque se faz necessário que vão ser nessas reuniões onde a gente vai passar discutir a importância da qualificação profissional, a importância do direito, a importância de todo mundo estar junto, porque a ADEFAL ela existe, mas existe porque existem pessoas. Então, isso é de grande importância, né, dentro do nosso movimento. Então, nós temos um assistente social que vai tomar conta de todos esses serviços, discutindo e trazendo palestras educativas, palestras, né, de esclarecimento, de direito, enfim, né, as nossas reuniões, quando iniciarmos agora em fevereiro, serão recheadas de informações para os nossos associados. Então, é importante que todos participem desses momentos. Que outros projetos você destacaria como pontos carro-chefe para uma boa gestão tua? O principal projeto para a boa gestão é executar os serviços e cumprir as determinações estatutárias da entidade, né? Não adianta a gente chegar em determinados meios de comunicação e dizer que a gente vai inovar com novos projetos. Nós temos um objetivo específico que é do nosso estatuto, que vamos trabalhar, que o principal é o direito, é a defesa dos direitos, né? Eu acho que o que tem que ser melhorado nessa gestão é a luta pelos direitos da pessoa com deficiência, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que mostrar junto às autoridades competentes sobre esses direitos que estão sendo violados. Então, é este o caminho que a ADEFAL tem que seguir, é a vigilância na violação dos direitos da pessoa com deficiência. Quando a gente pensa na ADEFAL, a gente pelo menos a impressão de fora que todos ou todas as pessoas com deficiência estão ligadas, cadastradas a ADEFAL. Esse pensamento é correto? Não é correto, né? Hoje nós temos uma demanda, segundo o IBGE, a Alagoas tem aproximadamente 24% da população porta algum tipo de deficiência. Imagine quantas pessoas teriam, né? Então, nós não temos esse número cadastrado, nem nós e nem outra instituição. Nós cadastramos as pessoas que nos procuram. Né? Hoje nós temos, no estado de Alagoas, não só tem a ADEFAL, mas nós já temos outras instituições que têm o mesmo caminho da ADEFAL, que é de pessoas com deficiência física. Temos implantado já em 36 municípios. E esses municípios também fazem o cadastramento dessas pessoas lá. Mesmo assim, a gente nunca vai atingir o percentual que o IBGE detecta que tem de pessoas com deficiência, até porque não são obrigadas, né, a irem lá se cadastrar. Mas a gente tem trabalhado e tem buscado para que a gente possa ter um maior número. Pois bem, João Ferreira Lima, presidente da ADEFAL, quero agradecer bastante ter dado todas essas orientações, deixar a TV Assembleia à disposição da ADEFAL.
A gente que agradece, né, o espaço que foi nos concedido e estamos à disposição para qualquer esclarecimento, né, tanto do pessoal da TV como também da população em geral, que qualquer esclarecimento pode nos procurar através do telefone 21 21 8677 ou pelo nosso e-mail, pode nos mandar e-mail que a gente responde, né, adefal@adefal.org, e aí a gente pode responder e esclarecer qualquer dúvida que tiverem. Muito bem. O programa Ponto de Vista segue, a gente volta já. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu recebo agora aqui a assessora de comunicação do TRE, daqui de Alagoas, a Flávia Gomes de Barros. Flávia, a gente percebeu que o TRE tem trabalhado com o título digital. Como funciona esse aplicativo? Bom, é um aplicativo muito simples, né? Que a partir do momento que o usuário faz o download ou na plataforma Google Play ou na iOS, ele apenas com seus dados básicos, data de nascimento, nome dos pais e o CPF, consegue para o seu celular todas as informações do cadastro eleitoral, inclusive a foto, né, que foi tirada no momento do recadastramento biométrico. Fica lá permanente, ele não precisa nem da internet, né? Porque o tribunal criou essa ferramenta que a gente chama de e-título, para facilitar, para dar celeridade no processo de votação e para que o eleitor não precise se deslocar da sua residência para votar, né, com o seu documento físico. Hoje a gente costuma dizer que não sai de casa sem o celular, né? Então tá lá, pega o celular, mostra, não precisa nem do documento oficial com foto, né, para votar, porque no e-título já tem a foto do eleitor. E a gente espera também ter uma economia, né, a questão da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente, porque nós vamos emitir menos segundas vias e menos títulos na primeira via. O eleitor, então, quando ele baixar esse aplicativo, que ele chegar para votar, estamos no ano eleitoral, isso, ele apresenta isso ao mesário e deixa o celular. Deixa o celular, porque não pode entrar na cabine de votação com o celular. Esse documento, ele é um documento que pode ser utilizado como um documento de identificação geral? Como é que isso funciona? Exatamente. Um documento de identificação, como ele tem a foto, né? Certo. Ele pode ser usado como um documento de identificação. E na hora que ele é baixado no celular, cada eleitor tem o seu QR Code. Certo. Né? Então, assim, ele não pode ser duplicado, não pode ser clonado, como a gente fala. É um dispositivo inviolável, né? A gente, quando tem o modo tradicional, o impresso, você chega, apresenta o título e recebe o comprovante. Isso. Esse aplicativo tem ou pretende ter um registro das suas votações? Olha, o registro da votação a gente ainda não tem, porque é físico, né? A gente tem que assinar ainda naquele caderninho de votação. O eleitor, a partir do momento que vota e assina, leva seu comprovante de votação para casa. Porém, Wendel, no e-título ele tem todo a situação eleitoral da pessoa. Então, se aquela pessoa deixou de votar algumas vezes, ou se ela precisa ir ao cartório eleitoral para regularizar a sua situação, lá no e-título vai informar também, porque é o cadastro da Justiça Eleitoral no celular
do cidadão, né? Então, dependendo de alguns trâmites burocráticos, como um concurso público, você precisa comprovar que votou, não é isso? Isso, você precisa da certidão de quitação eleitoral, tá? Isso. Essa certidão não está no e-título, mas certo. o eleitor ele pode pegar no site do tribunal, né, imprime a certidão e, no caso ela esteja positivada, precisa regularizar a situação no cartório eleitoral, tá? O e-título é também um exemplo do que o TRE começa a fazer de esforço, não só para economizar em termos de sustentabilidade, em termos de recursos também, mas também para dar uma diminuída no fluxo, porque eu acho que todo órgão público, de uma certa maneira, ele vive cheio com ações que você poderia resolver em casa. Isso também entra nessa direção? Entra sim, né? Porque a expectativa é que com o e-título, o eleitor ele não precisa se deslocar até o cartório eleitoral para fazer perguntas simples que poderiam ser resolvidas tanto na internet e agora tanto no aplicativo, né? Às vezes ele não tem acesso a essas plataformas, né? O smartphone e a internet, e aí ele vai até o fórum eleitoral, enfrenta uma fila, né? Atualmente nós não temos nenhum problema de fila nos cartórios, estamos 100% biométricos, né? Outros estados do Brasil estão fazendo biometria ainda, estão enfrentando sérios problemas de superlotação, mas às vezes ele vai até o guichê só para perguntar se está quito com a Justiça Eleitoral, ou se ele precisa pagar alguma coisa. Então, tanto no aplicativo quanto no site do tribunal, ele já pode ter essas informações e evitar o deslocamento desnecessário, né? Uma vez por outra, o TRE e o TSE, mais o TSE, lança algumas campanhas de tipo regularize seu título. Isso. Essa pode gerar algum tipo de dúvida na cabeça do cidadão que está ali. Pô, será que eu estou regularizado? Isso tudo Exatamente. Pode ser visto pelo aplicativo. E como também a gente tem visto, as campanhas da biometria, elas são nacionais. Então, às vezes, televisão e rádio ainda tem propaganda da biometria, aqui em Alagoas. Então, o que é que o eleitor mal informado, ele pensa que precisa, mesmo já estando algum tipo de recadastramento. Precisa fazer um recadastramento, né? Então, é isso que a gente tenta estar sempre com matérias na mídia, estar informando para que não tenha esse deslocamento desnecessário e para que o eleitor esteja sempre ciente do que o tribunal está fazendo, né? Aqui em Alagoas, né? Nós estamos livres de biometria, nossa preocupação agora principal é o fechamento do cadastro, né, no dia 9 de maio, porque estamos em ano eleitoral. Certo. Então, o eleitor precisa comparecer ao seu cartório eleitoral para regularizar a sua situação até o dia 9. É um prazo ainda que ele não é adiável, né, como a gente não é prorrogável. Dia 9 de maio, se o eleitor não transferir seu título, não pagar as multas e não ficar quito com a Justiça Eleitoral, ele não vota na eleição do dia 7 de outubro. Certo. Então, a gente vai trabalhar muito esse prazo, que é o único prazo que o eleitor precisa obedecer esse ano. Infelizmente, a gente sabe que o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Mas desde o dia 8 de janeiro, a gente está com essa campanha para o eleitor evitar fila, evitar transtornos e comparecer ao fórum. E a nossa central de atendimento no Shopping Maceió também, o quanto antes, para evitar qualquer transtorno. Lembrando que é um procedimento simples, né? Simples, cerca de 5 minutos, né? É apenas o cadastramento da digital, o servidor... Precisa levar um comprovante de residência? Precisa levar um documento oficial com foto, né? A cópia e o original, comprovante de residência, né? E o CPF, para poder preencher os cadastros, o cadastro da Justiça Eleitoral. Flávio, onde é que fica localizado? Aqui em Maceió, no Fórum da Gruta, né, ali ao lado da Eletrobras, o atendimento é de 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. E no Shopping Maceió, nós temos a central do eleitor na Central Já, lá onde ficava o antigo insinuante. E o atendimento é das 8 da manhã às 17 horas. Então, tem algum custo? Algumas multas, né, custam R$ 3,50. A questão do eleitor que deixou de votar. Cada turno que ele perdeu, ele paga R$ 3,50. Mas para tirar título, para fazer transferência, não tem nenhum tipo de gasto. Quando a gente pensa nessas ações que o TRE tem feito, é uma evolução, o TSE também, quais têm sido os principais desafios do TSE, tanto no dia a dia, quanto na parte de tecnologia? Olha, Wendel, o principal desafio que a gente está enfrentando agora nacionalmente é a questão
de fazer o eleitor votar nas próximas eleições, né? Infelizmente, nós tivemos um nível de abstenção alto. Certo. Temos Hoje tido tá por um volta aumento de 20 a 27%, né? Que foi registrado na última eleição. E o grande desafio desse ano é fazer com que esse eleitor reacredite no processo eleitoral, na democracia, nesses políticos, né? E fazer com que eles parem com essa ideia de o meu voto não vai mudar nada. Então, Certo. a gente quer que esse eleitor saiba que o voto dele vai fazer a diferença. 2016, não sei se você lembra, mas a gente teve um município que a eleição foi vencida por um voto. Sim, Então, sim. faz a diferença mesmo, né? Foi lá em Palestina. Então, esse é o nosso maior desafio. Na área de tecnologia... Tivemos outros, um com 8, outro com 8, 3, né? 3, né? Então, assim, para o presidente do tribunal, o desembargador Zé Carlos Malta, é a prova que nós tivemos eleições limpas, né, tranquilas e que realmente foi feita à vontade do eleitor daquele município, né? E quando a gente fala em tecnologia, a nossa grande preocupação nesse ano é manter as urnas eletrônicas funcionando normalmente, né? Ano passado, 2016, a gente teve no primeiro turno algumas urnas, cerca de 150 urnas deram problema no primeiro turno e foram substituídas. Então, ao longo desse ano, o tribunal ele vai trabalhar com as urnas que tem, fazer sucessivos testes, né? Inclusive, todo teste é público. O tribunal ele publica no Diário Oficial a data, o local de realização, para que as pessoas possam acompanhar, o Ministério Público, a OAB, né? No intuito da gente provar que aquela urna é um dispositivo inviolável. Todo o material, todo o chip, tudo que entra na urna, ele passa por um processo de auditoria interna e externa de outros órgãos, e o que garante a lisura do pleito, né? A nossa urna eletrônica, que é tão questionada. Pois é incrível como o Brasil tem um dos sistemas mais rápidos, né? Mais eficientes. Exatamente, o mais eficiente. Mas um dos ainda continua sendo questionado. Né? Exatamente. O Tribunal Superior Eleitoral, em outubro, abriu o processo para os hackers de todo mundo tentarem violar o sistema da urna eletrônica, né? Que é um sistema que não utiliza a internet, ele é todo... Ele é todo offline. Todo offline. No dia da eleição, todo o tribunal ele fica sem internet. Apenas o sistema que vai dar a comunicação das urnas funciona, né? Então, ninguém conseguiu ainda violar a urna eletrônica, nem provar que nenhuma urna foi violada. Fica apenas na questão dos rumores, né, e dos boatos, que prejudica bastante o processo. Existe também uma preocupação em conscientizar isso? Como é que se pensa em trabalhar essa comunicação? Olha, desde maio do ano passado, né, assessores de comunicação de todo o Brasil, nós estamos sendo orientados para trabalhar não apenas a questão de falar para o eleitor que a urna é um dispositivo seguro, né, isso terá uma campanha específica para isso, outra campanha para chamar o jovem eleitor, né, até o dia 9 de maio, para poder fazer seu alistamento eleitoral. E outra campanha para chamar as mulheres para participar mais do processo político, para se engajar realmente nos partidos, né, se candidatar nas próximas eleições. E uma preocupação enorme no tribunal ainda são as fake news e as redes sociais. Tem visto isso. Porque o tribunal acredita, o TSE acredita que vai complicar bastante a fiscalização, né, e pode tumultuar o processo eleitoral de 2018. A gente termina acompanhando que vocês têm um trabalho gigantesco na análise de vários processos, né? Isso sobrecarrega de uma certa maneira. Exatamente, né? A gente, infelizmente, não tem servidor suficiente para fazer essa fiscalização direta nas redes sociais, principalmente, né? Mas a gente conta com o Ministério Público, OAB, que fazem toda essa parte também de fiscalização, né? Os advogados que atuam com os candidatos, eles fazem também essa fiscalização, vai fiscalizar o adversário. E o tribunal lançou, né, há 2 eleições, o Pardal, que é um aplicativo do celular também, que ele faz essa captura da denúncia online. Então, no momento que o eleitor tiver presenciar alguma propaganda irregular ou alguém vendendo voto, uma postagem na internet ofensiva, caluniosa, ele pode tirar uma foto, ele pode fazer um vídeo e ele manda diretamente do celular para o cartório eleitoral. Então isso facilita
bastante o processo. E já em agosto, o tribunal vai lançar um 0800 da ouvidoria também para recepcionar denúncias de crimes eleitorais daqueles eleitores, principalmente, que não têm acesso à internet e a um smartphone. Toda denúncia, nesse caso, precisa ser assinada ou pode ser anônima? Ela pode ser anônima. Ela pode ser anônima, né? Ser. Quando a gente vê no fake news, quando você vê também ações como essa do calendário do dia 9 de maio de regularização, o TRE ele se antecipa bastante em divulgar um calendário. Isso. E ainda assim as dúvidas são enormes. Como se trabalha esse calendário? A gente sabe que vai não depende do TRE, a política já cria uma janela de partido, tempo para sair um comunicador da televisão, se afastar. Como é que o TRE trabalha essa publicidade do calendário? Olha, existe a lei específica, né, que é a Lei das Eleições, Lei 9.507, e essa lei ela já estabelece os prazos específicos para a eleição. Então, esse ano, o candidato que quiser se filiar para participar da eleição, ele tem até o dia 7 de abril, por exemplo. E esse calendário ele é aprovado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral com bastante antecedência. Então, esse ano ele foi aprovado em dezembro, né? E nós já começamos a trabalhar com ele automaticamente. As resoluções que vão reger o pleito eleitoral, elas estão sendo publicadas, né? Estão fazendo alterações, mas estão sendo publicadas já gradativamente no site. O trabalho da comunicação é divulgar com bastante antecedência esses prazos esse ano para candidatos, partidos e eleitor, né? Então a gente precisa fazer um planejamento de divulgação, não só aqui em Alagoas, mas em todo o Brasil. É um planejamento integrado, né, das assessorias de comunicação. E mesmo assim a gente acaba, no último dia do prazo, tendo problema de fila no eleitorado. No tribunal, quando é registro de candidatura, no último dia também tem uma série de candidatos que seja capaz de registrar no último dia. E infelizmente, a nossa cultura é a cultura de deixar tudo para a última hora. Pois é, a gente está indo para o nosso intervalo. Estou aqui com a Flávia Gomes de Barros, ela que é assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Alagoas. A gente volta já. Voltamos com o programa, com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Flávia Gomes de Barros, ela que é assessora do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Alagoas. Quando teve em 2016, Flávia, eu acompanhei um pouco do teu trabalho e a gente viu que muitas regras foram mudadas também para se adequar ao período de internet, Facebook, Instagram. Me parece que em 2018 não acontecerá algo semelhante, pelo menos não no volume que foi 2016. Isso daí dá um alívio para a assessoria de comunicação? Dá, porque a gente sabe com que a gente vai trabalhar, né? E a gente já está se preparando desde 2016 para o que vai chegar. Pequeniníssimas alterações ainda vão vir, por exemplo, o post do Facebook, que antes não poderia ser patrocinado. Agora a resolução da propaganda, ele vai sendo positivo, essa publicidade ela vai poder ser patrocinada. Sem limites. Sem limites. Então, é uma alteração que na legislação que a gente vai precisar observar bastante, porque em 2016 a gente teve muito recurso eleitoral de redes sociais, de mídias sociais lá no pleno do tribunal. Mas isso se deve também a uma mudança fundamental que aconteceu, que é o financiamento público, né? Exatamente. Não tem mais agora como você... Eu acredito que essa regra de não poder patrocinar no Facebook era uma questão de evitar o abuso do poder econômico. Exatamente. Uma vez que não pode mais ter financiamento privado, acho que isso daí não cabe mais, não é isso? Não cabe mais, né? Tudo que o Tribunal Superior Eleitoral
pensou para que nenhum tipo de financiamento, né, seja público ou privado, ele possa interferir no resultado da eleição. Né? Toda a entrevista que o presidente do TRE dá, ele diz que a ausência do financiamento é o que garantiu em 2016 a tranquilidade e a isonomia do processo eleitoral em todo o estado, porque antes um candidato ele fazia derrames de dinheiro e ele podia comprar a sua eleição, né? E na última eleição não foi isso que a gente viu. A gente viu eleição tranquila nas ruas, a gente teve eleições que não teve nenhum gasto exorbitante com publicidade, né? A gente não pode fazer mais, os candidatos não podem ter mais nem aqueles totens nas ruas, aquela propaganda toda nas ruas. As regras mudaram bastante, até pintura e adesivo tem que respeitar o que é determinado pelo tribunal. E eles, candidatos, se adequaram, né, em 2016, apesar de muita reclamação, muita denúncia ainda, mas coisa que não foi muito gritante, né? Nós não tivemos nenhuma denúncia assim que chamasse muita atenção. Ainda assim, é necessário uma campanha de conscientização perto das eleições? Exatamente. Flávia? A partir do início do período eleitoral, né, que é em agosto, a partir do dia 16 de agosto, a campanha começa nas ruas mesmo. Então, a gente vai fazer, antes disso, aproximadamente junho ou julho, né, uma cartilha para os candidatos, para eles estarem atentos ao que mudou e ao que não mudou, para eles poderem continuar seguindo as regras e evitar, né, responder processo e recurso eleitoral na próxima eleição. Para quem faz a comunicação de candidatos, ainda vale a regra de tipo, tudo que for publicizado, mesmo que digitalmente, precisa ter o CNPJ da coligação. Exatamente. Toda publicidade, até nas redes sociais, precisa ter o CNPJ da coligação visível, né? Isso tudo, de certa maneira, você tem sido recebido avanços nesse sentido da preparação do corpo técnico dessas campanhas, ou o TRE precisa manter sempre um corpo muito ativo para fiscalizar isso de uma certa maneira, ou recepcionar as denúncias desse sentido? Olha, a equipe que fiscaliza isso, Wendel, ela ainda é muito pequena, né? São servidores dos cartórios eleitorais que ficam responsáveis pela propaganda eleitoral tanto nas redes sociais quanto nas ruas. Então é muito serviço para pouca gente, né? Mas a gente contou em 2016 com a participação popular, nós tivemos milhares de denúncias no Pardal, milhares de denúncias também através do e-mail e do telefone do tribunal. E essa parceria eleitor com o tribunal foi super eficiente, né, e garantiu que a nossa comunicação com as forças policiais, né, que é quem vai para a rua para poder ver se aquela denúncia realmente tem procedência, se ela é verdadeira, foi bastante rápida e eficiente, né? Eu me lembro que no dia da eleição, a gente estava lá no tribunal, recebeu uma ligação de um carro que estava cheio de dinheiro lá e na mesma hora fizemos a ligação para a polícia, a pessoa foi presa em flagrante. Então, assim, em coisa de 10 minutos, uma denúncia anônima pelo telefone virou um combate ao crime eleitoral. Quais os principais canais hoje de comunicação do TRE aqui em Alagoas? O TRE, ele tem a ouvidoria, né, tem o número próprio da ouvidoria. Ele tem vai lançar, né, o 0800 brevemente, acho que até o fim do primeiro semestre já vai estar disponível. Tem o telefone do tribunal, que a atendente ela direciona a ligação para onde o eleitor necessitar. E temos as redes sociais, que quando são denúncias que realmente têm procedência, o pessoal da comunicação faz o encaminhamento para a ouvidoria e para a corregedoria. Ou seja, o TRE está presente, inclusive para receber via mensagem. Isso. Todas as informações, tem equipe para receber essa informação. Isso. No Facebook, né, aquele Messenger do Instagram, e no Instagram também, as mensagens privadas a gente recebe e processa e direciona. Mas o interessante é que o eleitor use o Pardal, né, que é esse aplicativo que pode ser baixado. O próprio site, né? O próprio site, porque ele pode inserir foto e porque é a maneira que a gente vai orientar para ser seguida. Até porque a comunicação do TRE é feita por duas pessoas,
Então, assim, fica humanamente possível a gente cuidar da comunicação e dar vazão a todas essas mensagens, essas denúncias em tempo hábil. E o TRE tem seu horário de funcionamento também, inclusive para recepcionar essas mensagens, né? Isso, exatamente. Que é de 8, qual é o horário do funcionamento Nos cartórios do TRE? eleitorais, de 7h30 às 13h30. Na sede, de 13 às 19 horas. Só para reforçar, a gente está chegando ao fim do programa. O mote do programa tem o título, o e-título, não é isso? O e-título, exatamente. Só para reforçar, é um aplicativo, pode baixar no celular, tem a parte de baixar o celular no Android é o Google Play. É o Google Play e no iPhone o iOS. Isso, é na Apple Store, né? Certo. Ele pode baixar gratuitamente. Digita TRE ou e-título? E-título e aquele izinho do e-mail, né? Certo. Tracinho título. Certo. Preste atenção na hora, porque a gente não sabe o que as pessoas fazem, então pode ser que já tenha outro aplicativo, né? Algum hacker botou um aplicativo, mas vê lá, Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral, na hora de fazer o download. Pois bem, Flávia, muito obrigado. A gente que agradece. A TV Assembleia fica à disposição. Obrigada. A gente agradece a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.